gentileza, graça e paz para todos, bem-vindos. Esse dia do Senhor, domingo não é nosso, domingo é do Senhor, e se ele é do Senhor, é para que nós possamos estarmos adorando, exaltando e glorificando o nome dele. Amém, queridos? Muito bem-vindo, você que está do outro lado, que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de você. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, aquele que foi imolado por nós. Ontem eu fiquei muito triste, eu estava vendo uma programação e na hora do intervalo apareceu lá um professor lá com mais de, acho que 100 criancinhas, e explicando às crianças que o coelho realmente é o símbolo da Páscoa, e mostrando o porquê, dizendo que ele pode ter até 7 filhotes de coelho, e porque mostra a vida, né? Então, ensinando para mais de 100 crianças. Infelizmente, os evangélicos poderiam fazer isso com seus filhos, sentar e explicar a verdade da palavra de Deus para eles, mas infelizmente os evangélicos contribuem com essa tradição também, porque esta é uma festa romana, ela não tem nada a ver com os evangélicos. A Páscoa, ela é da Igreja Católica Apostólica Romana, é esse tipo de Páscoa. A nossa Páscoa não é essa. O nosso Cordeiro Pascal é Jesus Cristo. Amém, querido? Então nós precisamos de aprender. Se quanto nós estivermos participando direto ou indiretamente para agradar as pessoas nisso aí, infelizmente, a gente não vai crescer, não vai desenvolver e vai ficar nessa vida aí fria no Evangelho, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. O Evangelho justamente é isso, é para bater contra, é para ir na contramão. Foi falado aqui. A vontade de Deus naquela época era destruir toda a terra que ele vê. A vontade de Deus é essa também, mano, destruir esse universo pecado, né? Essas dimensões de valores. Infelizmente as igrejas, o povo está frio espiritualmente, não querem nada com a palavra de Deus, né? Tendo em vista que hoje é o dia do Senhor, né? Ministério, pessoas de ministério, diáconos, diaconisas, que não se comprometem com a palavra de Deus, infelizmente, né? Mas nós estamos morando daquilo que diz ali, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos escolher aquilo que nós semeamos, seja em qualquer área da mão. Aquilo ali não é só na parte financeira não, que as pessoas estão interpretando aquilo como conquista, como porta aberta e como parte financeira, mas é em todas as áreas da nossa vida, tá bom, querido? Só para ficar ciente, ok? Então nós precisamos sentar com nossos filhos e ensinar a verdade da palavra de Deus. Nós estamos aqui, por exemplo, com pessoas que estão candidatas a batismo, e só vai se batizar aqueles que frequentaram a escola bíblica dominical também. Quem não frequentar a escola bíblica dominical, sinto muito dizer, mas não será batizado, porque não é só vir para a aula de batismo quando tem a aula, quando a gente tem arrependimento, conversão e sabe o que a gente quer, a gente precisa também de estar na escola bíblica dominical, porque senão a gente vai cumprir só aquele momento que a gente precisa para adquirir alguma coisa que a gente quer. Então só vai ser batizado no dia 27 de abril aquelas pessoas candidatas também que frequentarem a escola bíblica dominical. Ok, queridos? Só para ficar guardadinho e ciente, e eu vou passar uma mensagem para todas as mães das crianças que estão para batizar. Só serão batizados quem frequentar a escola bíblica dominical. Mas nós estamos aqui nessa manhã para a gente dar uma continuidade, porque nós estamos falando da fé, e a Bíblia fala que o justo, o tema central desta aula é justamente Abacuque, quando for pregado, que o justo viverá da sua fé, né? E o justo é aquele que foi justificado em Cristo Jesus, aquele que se arrependeu, que Cristo comprou, que recebeu o sangue de Cristo, né, nos umbrais da sua porta, etc. Tal. Esses sim vão viver pela fé. As demais pessoas, infelizmente, elas vão se sucumbir diante das adversidades da vida, porque vai ser uma coisa horrenda. A Bíblia fala que pessoas vão ter desejo. Leva a sério a Bíblia, lê a Bíblia, vamos ler a palavra. Vão ter desejo de morrer e a morte não vai encontrar ele.
Então é sofrimento total, irmão. É Bíblia Sagrada. As pessoas estão brincando com a palavra. Os crentes estão brincando com a palavra, irmão. Estão vivendo a vida de tradição, enfim, mas não querem nada com a palavra. E eu dou graças a Deus porque a diaconisa falou que eu estava falando de Noé. Que a vontade de Deus naquela época, por causa da depravação do povo, está em Gênesis capítulo 6, era a imoralidade do povo, a depravação era destruir a terra. Só que ele olhou para o homem, Noé, e viu que aquele homem, mesmo diante daquela corrupção, da imoralidade, viu que aquele homem era um homem separado, era um homem justo, era um homem que ia na contramão de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí o Senhor ainda deu aquela oportunidade de fazer a arca, né? E entrou a família dele. Eu espero que a tua família, até Jesus vier, esteja dentro da arca também. E eu continuarei sendo Noé. Estarei aqui mesmo diante da adversidade, da dificuldade, da frieza espiritual de alguns irmãos, mas eu estarei firme pregando a palavra de Deus, para que você entre na arca também. Tá bom, querido? Então, nós estamos falando da fé, e nós falamos, porque nós somos sabedores que as coisas, o mundo diz aí algumas igrejas que as coisas vão melhorar, mas na verdade a tendência é ir piorando, porque é o cumprimento da palavra. Se nós vivemos uma ordem cronológica da palavra de Deus, logicamente, até Cristo voltar, ele está próximo para isso, os prenúncios vão acontecendo. E os prenúncios até a volta de Cristo não é coisa boa, né? Imagina você ver, não, porque eu estou vivendo uma vida excelente, é prenúncio na volta de Cristo. Não é. Não vai ser uma vida excelente que é prenúncio na volta de Cristo. Justamente vai ser as coisas contrárias contra os princípios da palavra de Deus. Amém, querido? É para quê? Para o crente se alertar. E o crente só vai se alertar com as coisas contrárias da palavra de Deus, como prenúncio da volta de Cristo, quem estiver firmado na palavra. Amém? Quem não estiver, vai se prostrar diante das adversidades. Por isso, nós sentimos o desejo, a vontade de ministrarmos sobre a fé, né? E hoje nós vamos, no dia 31 de março, nós começamos a falar sobre a quantidade de fé. E logicamente todos nós vamos passar por uns momentos difíceis da vida, e dentre eles, daquela necessidade da nossa vida, que é o dia a dia. E aí nós lemos, só para agora recapitulando na aula de domingo passado, nós lemos Mateus 6, 25, 34, que o Senhor olha lá para um lírio do campo, né, e ele faz uma comparação, né, que não deveria fazer, porque nós somos a coroa da criação de Deus. O Senhor, ele formou todas as coisas, ele diz assim, haja luz, e houve luz. Mas quando foi fazer o homem, ele fez algo especial, porque ele fez segundo a imagem e semelhança dele, né? Então foi de uma forma totalmente diferente. Mas antes de nós darmos continuidade, nós vamos orar. Eu gostaria de fechar as suas olhos agora. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esta manhã, quero te louvar pelo ar que estamos respirando, e mais ainda pela alegria de poder estar na tua casa. Sim, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse desejo que o Senhor sempre me deu durante 42 anos, ininterrupto, sem nunca me afastar da tua presença, graças a Deus por isso, de ter o prazer de colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E por esse motivo, até o dia de hoje, o Senhor tem estado comigo e com toda a minha família. Eu quero te agradecer por isso. E toda semente que nós plantamos vai gerar fruto para os nossos descendentes. Então, Pai, muito obrigado pela vida, pelo ar que estamos respirando, pela saúde, que é a maior riqueza que nós podemos ter. Abençoa agora, Senhor, essa escola bíblica dominical, que ela venha ser proveitosa e que essa semente venha crescer em nossos corações. Que não seja apenas uma teoria, mas que através dessa teoria, essa semente venha produzir frutos, para que possamos praticar nos momentos das nossas adversidades, que nós porventura passaremos aqui na nossa jornada e na nossa caminhada até aquele grande dia. Abençoa todos aqueles que estão do outro lado, livra de todo mal, trabalha naqueles que estão doentes, enfermos agora, toca com o teu poder, toca com a tua mão, mas tu és soberano e tu sabes de todas as coisas. Nós oramos assim no nome de Jesus, e a igreja diga glórias a Deus e aplaude o Senhor Jesus.
Amém, querido? Então, graça e paz, querida diaconisa Rosana, tudo bem? Nós queremos dar continuidade. Nós estamos falando sobre a fé. 3 domingos, hoje é o 3º domingo, né? Começamos há 3 domingos atrás, estamos falando sobre a fé, porque nós entendemos que a fé é 2 letrinhas, mas que é uma arma poderosa para os filhos de Deus. Até porque Hebreus 11:6 diz que sem fé, toda igreja, vamos acordar, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Então, somente a fé pode trazer a manifestação total de Deus na vida de cada um de nós. Amém, queridos? E nós estamos falando, no domingo passado, nós falamos sobre a quantidade de fé. Eu falei que Jesus, que a fé, ela aumenta também, né? Porque em algumas partes Jesus falou assim, um homem de pouca fé. Depois o homem de pouca fé novamente. Por exemplo, quando nós passamos as nossas necessidades, o povo estava preocupado e Jesus comparou o homem aos lírios do campo, conforme eu falei na aula passada, Mateus capítulo 6, 25 até o 34. Ele fala, não vê os lírios dos campos, né, que nem Salomão, com toda a sua glória e riqueza, se vestiu como ele. Então, Deus estava mostrando, porque aquelas pessoas que não compareceram à escola bíblica, Abacuque diz que o justo viverá da sua fé, não é da fé não, na tradução mesmo, original, é da sua fé. Justo, todos aqueles que foram justificados em Cristo, né? Então, quando você passar alguma dificuldade, necessidade, e até eu falei aqui que os preços dos alimentos não estão baixos, estão caros demais, mas você está comendo, não está? Amém, igreja? Está comendo ou não está comendo? Amém. Já tomou cafezinho hoje? Amém. Glória a Deus, então. Está comendo. Mas por quê? Aí o Senhor, a fé, você vai ter que ter fé nas suas necessidades da vida. Por isso que o Senhor fala aqui em Mateus capítulo 6, que o povo estava o quê? Solícito, estava preocupado, melhor dizendo, não era isso que a Bíblia fala? Eles estavam preocupados daquilo que poderia comer, então aí Jesus faz uma comparação dos livros. Então, fé na necessidade da vida, e quando você tem fé, que independentemente se o alimento está alto ou se o alimento está lá embaixo, Deus vai suprir as suas necessidades. Amém. Amém? Mas tudo pela fé, amém, querido? Amém. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu falei também, em Mateus 8, quando o mar se revolta, né? Ó, mestre, o mar se revolta. Então, quando o mar se revolta, em Mateus 8, Jesus pega no barco e os discípulos entraram dentro do barco. Mas Jesus não falou nada para eles. Eles entraram porque estava uma bonança, estava tudo tranquilo. Mas quando veio a tempestade, os discípulos ficaram o quê? Apavorados. E a Bíblia fala que Jesus estava fazendo o quê, irmãos? Mateus, eu li isso no domingo passado para entrar na aula de hoje. Mateus capítulo 8, 23 e 27. Jesus estava dormindo. Amém, querido? Por que Jesus estava dormindo? Porque em alguns momentos da nossa vida, você vai ter que ativar a tua fé. E foi de propósito que Jesus permitiu aquilo tudo ali, porque depois ele vai acalmar, não é verdade? Mas ele permitiu acontecer aquele fato para ver até onde estava a fé. Aqui, pela necessidade da vida, quando Jesus compara o homem ali, uma comparação ali, aí depois ele fala, homem de pouca fé. Por isso que eu estou falando aqui na quantidade de fé, né? Exemplo de fé bíblica, quantidade de fé. E nesse também aqui relato de Mateus capítulo 8, do 23 ao 27, Jesus também, por gentileza, liga esse ventilador aqui para mim, que a nossa diaconisa Isabelle não gosta de vento, mas eu gosto, tá bom? Então, quando o mar se revolta com os discípulos lá e tal, Jesus olha para ele e fala o quê? Homem de pouca fé. A mesma coisa, né? Na necessidade da vida, homem de pouca fé. Também no mar revolto que nós vivemos dentro de um barco, essa terra, e essa terra tem momento que é bonança, que é tempestade, não é verdade? E o Senhor olha para eles, homem de pouca fé. E aí, nós queremos entrar hoje no capítulo 14, que agora é continuidade da aula passada, porém,
as duas partes que eu relatei agora, nós já falamos no domingo passado. Em Mateus, no capítulo 14, nós estamos falando quando a fé é pequena, tá, irmãos? Aqui só são relatos de fé pequena. Mateus, capítulo 14. Os irmãos conhecem a história do 22, do versículo 22 até o 32. Diz assim: todo mundo conhece a história que Jesus anda por cima do mar. Mas só para vocês se lembrarem aqui que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto se despedia a multidão, né? E aí, os irmãos já sabem que no 25, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. 26, eu já passei por 25, 26, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, ficaram assustados, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O versículo 29, ele disse: vem Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem, por que duvidaste? Olha só, homem de pouca fé, por que duvidaste? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto ele estava usando a fé ali, ele estava andando sobre as águas. Mas veio o vento, a nossa vida é dessa maneira, né? O vento vem, a tempestade vem, as adversidades vêm, né? Enquanto está tudo bem, enquanto está tudo legal, a gente está olhando para Jesus. Não é verdade, irmão? A vida está legal, está organizada, enfim, né? Nada é 100% bom e nada é 100% ruim, vai depender da sua atitude, né, irmão? Nada é 100% bom e nada é 100% ruim. A tua atitude é que vai dizer. Valeu? Então, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando, né? Então, quando ele sente o vento, e vento aqui não é a tipologia do Espírito Santo, que também na Bíblia, uma é da tipologia um dos 5 do Espírito Santo é o vento, mas aqui era um vento, igual os pentecostais falam: estou passando por um vento. Quem já viu algum pentecostal? Toda hora que eu pergunto ao pentecostal: como é que está? Estou passando por um vento. Ele nunca está tranquilo, sempre estou passando por um vento. É uma ventania na vida deles que eu vou te contar, né, irmão? E aí, Pedro, quando viu aquele vento, que venta aqui para nós hoje, são as dificuldades da vida, as adversidades, você fica caminhando, né, tá nessa caminhada, nessa tua jornada, e aí você tem medo, se assusta, teme, mas Jesus chega para ele e fala assim: homem de pouca fé. Tem outra parte aqui também, eu estou falando quando a fé é pequena. Em Mateus capítulo 6, quando aqui na multiplicação, deixa eu ver aqui, desculpa, Mateus capítulo 16, melhor dizendo, Mateus 16, a partir do versículo 5, Fernando dos Fariseus, Mateus 16, 5 diz: passando seu discípulo para outra banda, tinha se esquecido de fornecer-se de pão. Jesus disse: advertia, cautelai-vos do ferimento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: por que não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homem de pouca fé? Primeiro que Jesus, ele conhece tudo aquilo que você está dentro do seu coração, né? Jesus não escuta, ele não falava de voz alta, né? Eles apenas razoaram no coração. Aquilo que você às vezes pensa também, fala: eu estou pensando só eu, cá comigo. A minha mãe tinha essa mania, tudo que ela estava: o que foi, mãe? Cá comigo. Não sei se você já ouviu essa linguagem de pessoas mais antigas. A minha mãe falava: cá comigo. Então o discípulo estava cá comigo também. Só dentro do seu coração, só na mente dele, ele já estava o quê? Temendo a dificuldade, com medo, né? E aí Jesus fala também: o homem de pouca
homem de pequena fé. Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 17, olha aqui, irmãos, o relato. 17, aqui quando nós, quando a pequena fé, onde pouca fé, é pão dos discípulos, né? Que ali no caso foi a questão do pão. E esse Mateus 17 é fé para expulsar os demônios. Mateus 17, olha a partir do versículo 14, a cura do lunático. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-nos aqui. Agora, só antes de eu completar, Jesus fala aqui: ó geração incrédula e perversa. Ele está falando com o ímpio? Ele está falando com o discípulo, ele está falando com o seu povo. E ele chama o povo de incrédulo e perversa. Olha só, tudo porque faltava o quê? A fé. É isso. É a fé que vai levar-nos a caminhar nessa terra, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Porque Jesus falou, está lá em Abacuque, também está em Romanos: o justo viverá da sua fé. Tem crente que quer viver da fé dos outros. Ele não vem para a igreja, mas manda todo mundo orar. Quer nada, compromisso, não quer igreja, não quer nada, mas manda todo mundo orar. A verdade é essa, irmãos. Eu não estou sendo duro não, porque aqui no púlpito eu uso o microfone e falo o que eu tenho que falar. E é melhor que eu falo o que eu tenho que falar mesmo, porque é mais sincero isso, de quem enganar. Entendeu? A gente tem que, porque eu não entendo, irmão, como é que eu consigo ficar 3 horas em uma UPA e não consigo ficar 1 minuto na igreja para orar. Isso é o quê? Aí Jesus deve estar falando assim: homem de pequena fé. Ou não é, irmão? É isso que Jesus fala para a gente. Ou não é, irmão? Essa é a verdade, que a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente prega a palavra, mas na hora de crer na palavra, a gente não crê na palavra. A verdade é essa, irmão. Essa que é a verdade. A gente precisa de crer na palavra. Eu vou mais além, com toda sinceridade. Se uma pessoa que tem fé e vai gastar R$2.000 com remédio que ele precisa de uma cura, eu acredito que se ele ofertasse para Deus, ele poderia ser curado. Até menos dos R$1.000 que ele gasta em remédio. Mas a gente crê mais no remédio. E na Bíblia Sagrada, lá nos pais, nossos pais da fé, eu nunca vi ninguém tomar remédio. Inclusive, todos eles morriam de idade. Aqueles que eram de Deus, tá? Estou falando homem de Deus. Homem de Deus, tá bom, irmãos? Então era dessa maneira. Mas a gente tem fé que o remédio vai curar a gente. Tem que ter fé ou não tem? Tem que ter ou não tem? Às vezes nem tem, porque poderia tomar um remédio antes e falar: Senhor, eu comprei esse remédio, mas eu estou orando agora que ele possa surtir efeito na minha vida. Mas nem isso. Já acredita logo na totalidade, já toma. Se for um veneno, acaba com a vida dele. Ele toma aquilo ali com uma tranquilidade, uma alegria, como que aquilo vai. Muito pelo contrário, tem remédio que vai tratando de um lado e vai acabando do outro lado. São os chamados efeitos colaterais. Alguns glóbulos vermelhos e outras coisas, mas aí vem anemia, aí vem não sei o que, vem não sei o que lá, e o cara ficou curado disso, mas ele ficou curado disso. Que a gente precisa ter fé. Não adianta pregar aqui e falar: se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, erga-te daqui, ele será. Não adianta. A fé você vai ter que usar na hora de praticá-la.
A fé não pode ser teórica. Eu sempre falei, todo mundo que viver no Evangelho de uma maneira teórica, o Senhor vai permitir a prática para testar a fé. Agora, irmão, seria tão bom se as pessoas pudessem vir para a igreja, né? Adorar a Deus, glorificar. Senhor, obrigado. Naquela época, eles levavam os doentes, levavam os enfermos, levavam os demoniados. Lembra? Está lá na Bíblia. Iam para Jesus, todos eles iam para Jesus. Ele não ia para médico. A gente tem um relato na Bíblia que tem um médico lá chamado Lucas, mas que você não vê nem ele agindo como médico, né? Ele agia pelo poder do nome de Jesus. Ele cuidou sim de algumas pessoas que estavam encarceradas, né? E daquelas maneiras ele tratava as pessoas. O crente tem que viver pela fé. Não adianta, em todas as situações, dificuldade financeira, necessidade, está com medo que não vai ter o que comer. Aí o Senhor mostra lá os livros do campo. O mar está revolto. Veio a tempestade, estava calmo, entrou no mar. Agora veio a tempestade, Jesus está nela. Mas não adianta só a pregação da palavra. Irmãos, olha, só atenção por gentileza. É o que eu falei aqui. Eu sempre vou ter alegria de pregar a palavra. Quinta-feira aqui nós temos seminário. Nós tiramos 4 pessoas aqui. E se tiver uma, eu vou continuar dando aula. Porque é o meu chamado. É o meu chamado. Ok? Porque é assim que eu aprendi com Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era ou eu poderia ser. E eu continuarei ministrando a aula, queira ou não queira. Agora, alguns também eu vou tirar algumas coisas que praticam dentro da igreja. Lógico, eu tenho que agir também como um líder. Porque desprezando total o ensinamento da palavra de Deus. Não queiram saber como o seminário é mais importante para você do que qualquer outra coisa que você faça. Não é verdade? Escola bíblica 10 horas da manhã, futebol às 7 às vezes da manhã, as pessoas vão. Mas a escola bíblica às 10. E o pior, com toda seriedade, a gente entra na igreja quase na hora do culto. Eu chego aqui 8 e pouco. Porque isso é de mim. Sempre foi assim em todos os ministérios. Ninguém precisou me ensinar e pregar para mim e me orientar. Isso sempre foi da minha vida. Existem pastores aí, quando ele chega, está tudo preparado para ele é igual um Deus, só sobe para pregar. Preparado tudo para ele só sobe para pregar. Eu não, eu preparo. Eu boto cadeira, eu abro igreja. Porque eu sei que Deus fez na minha vida. Tem pastores assim. Eu conheço um aí, 10 salários mínimos. Quando ele chega, o culto já começou, já está quase na hora da pregação. 10 salários mínimos. E nós estamos na igreja desde fevereiro em vermelho. Mas eu estou aqui firme. Firme! Sabe por quê? Porque eu sei em que eu tenho crido. Agora é viver pela fé ou não é? É. Se você quiser um ministério lotado, você pratica toda a tradição do mundo. Qualquer tradição do mundo, pratica ela, a igreja vai lotar. Porque ela tem nome de evangélica, mas tem um romano por trás. Porque nós não somos romanos, nós somos evangélicos. Essa Páscoa, por exemplo, é uma Páscoa cristã romana. Não é cristã evangélica. Você entendeu o negócio? Mas a tradição cauterizou a mente. Né? E aí os pais não pegam uma criança para orientar o verdadeiro significado da Páscoa. Ele vai escolher às vezes coelhinho, pintadinho de coelhinho. O que os pais deveriam fazer quando matricular os filhinhos? Eu sou evangélico. Tem certas coisas que meus filhos não vão participar. Porque eu sou evangélico. E ele tem que obedecer. Uma conhecida minha,
determinada igreja, que eu não vou falar o nome que não preciso, eles fizeram um trabalho ontem num abrigo de velhinho lá no Recreio. E ela foi vestida de coelho. Que nem aqueles coelhos que você vê no shopping, que veste aquele macacão assim, ó, uma máscara. Ela é até dentista. Ela foi vestida de coelho, pulando na frente dos velhinhos, falando do significado da Páscoa. E eu fiquei chocada, assim, entendeu? E ela falou que foi uma coisa muito maravilhosa que ela fez, as velhinhas, tudo vestido de coelhinho. Tudo os velhinhos de coelhinho. E eu fiquei assim, muito triste isso. Ela foi vestida de coelho. Triste, né? Porque ela num evento de coisa. Mas ela é evangélica? Ah, não sei, ela é evangélica. Mas ela, deixa eu só eu segui a aula aqui. Foi de coelho. Deixa eu explicar. É triste. As igrejas evangélicas, elas ainda vivem como romanos, só isso. Então, ponto final. Eles ainda não sabem que o evangelho veio para ser contra a tradição. Mas tem família, tem vovó, tem vovô, tem mamãe. Mas Jesus falou, olha para cá, por gentileza. É igual namorado ou namorada. Para agradar a namorada, faz as coisas da tradição, porque senão eu vou perder o namorado e a namorada, então faz as coisas da tradição, tudo errado. Tudo errado. Marido e mulher, a mesma coisa. Filho para mãe, a mesma coisa. Tudo errado, irmão. Porque eu tenho que agradar o meu namorado, então eu vou dar um ovo de chocolate. Aí depois vem para cá falar de cordeiro. É pior ainda, tá? Porque é uma idolatria. É pior. Jesus falou assim: pensaste que eu vim trazer paz na terra, vim trazer dissensões. Sabe o que é dissensões? Eu estou em uma casa, aí eu me converto. Só que na minha casa só eu me converti, os demais não são convertidos. Qual é a dissensão? Eu vou bater de frente com eles. É assim que tem que ser. Mas isso é para quem é convertido. Quem não é convertido não vai fazer isso. Quem não é convertido vai continuar fazendo o que fazia para agradar a família. É isso, irmãos. Aí só fala isso aqui que o pastor é durão, batista ali é o cara mais tranquilo, tem a Universal do outro lado, tem um montão de igreja aí. É o que eu falei para uma vez, que eu vou sair daqui, tem a batista ali, tá, que é tradicional. Lá vende até ovo de Páscoa lá dentro. E tem outras por aí, não tem problema nenhum. Eu tenho que pregar o que é verdade. Porque eu serei cobrado como pastor. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aí a gente quer agradar. Não, porque eu tenho que agradar minha mãezinha, ela que me botou no mundo. Então eu tenho que comprar um ovinho para ela. A minha filhinha, ó, coitada, minha filhinha é uma deusa. Eu tenho que agradar ela, senão ela vai ficar, vai chorar. E ela tem que me amar. Ninguém tem que dar nada para filho para ele te amar. Ele tem que te amar porque ele tem que entender que você é mãe e é pai. Muito pelo contrário, olha para cá. Quando age dessa maneira, está preparando algo lá no futuro. Que a gente vai partir e eles vão ficar. E aí vai ficar sem estrutura de todas as áreas. Espiritual, emocional e material. Tem muita aula para me dar aqui, irmãos. Aula de psicologia, psicanalista, mas eu já estou preparando algumas aqui para psiquiatra. Então os crentes estão vivendo isso aí. Todo ano é a mesma coisa. Chega dezembro, a mesma coisa. Aí tu fala que eu vou sair da igreja porque eu uso corro de papai, aquele negocinho de Papai Noel na cabeça. Eu sento no colo do Papai Noel, minha filhinha senta. Minha mulher também abraça Papai Noel e beija. Aí sai da igreja, porque houve uma verdade. E a verdade, para quem não está na verdade, ela machuca. Meu irmão, se eu quisesse uma igreja lotada como alguns têm aí, um financeiro legal, é só a gente mudar tudo aqui e começar a falar o que tem que falar. Não tem problema não, irmão. Ovo de Páscoa na igreja, 3 por 10 reais.
sorteio de não sei o quê, sorteio disso, sorteio daquilo, não tem problema. O povo gosta disso. O povo gosta disso, mas quando eu leio a Bíblia que fala que os perdidos serão como a areia do mar, aí eu fico mais tranquilo. Então é assim, tu tem que ser contra, não importa se é mãe. Eu batia com minha mãe, era evangélica, mas tinha coisa que eu batia de frente com ela por causa do evangelho. E não tem uma acusação na minha mente por esse motivo. 30 anos ela faleceu, mas eu não tenho uma acusação na minha mente por isso, muito pelo contrário. Eu agradeço a Deus. Ele tem que parar com esse negócio de vovó, porque é o meu netinho, ou vovô, não, mas eu tenho que agradar meu netinho. E enquanto preciso da palavra, você prefere agradar a Deus ou o homem? Lembra quando Pedro estava lá, não sei o quê? Vocês, em outras palavras, ser preso, não sei o quê, não, eu prefiro agradar a Deus do que o homem. A gente se desvia aqui, irmão, porque é verdade. A gente precisa de igrejas que estão tudo lotadas, mas que não há santidade, não há separação de nada. A verdade é essa, irmão. Qual é a diferença de uma pessoa para outra pessoa? Qual é a diferença de um cristão para um gentil hoje? Vamos falar um rapaz para um rapaz do mundo. São pouca diferença. Linguajar é o mesmo. Né, mano? Né, mano? Mano que eu conheço é o Mano Menezes. Está desempregado. É linguagem, a linguagem tem que mudar. A linguagem nossa, irmãos, tem que mudar. A gente tem que se doutrinar e mudar a linguagem. Isso não é linguagem de crente. Aí se eu vou falar aqui, eu vou mudar a escola bíblica. Aqui hoje. Que alguns olhos já estão assim olhando para mim, mas eu fico feliz quando olho assim para mim, irmão. Eu fico feliz que eu sei que eu estou falando a verdade. Tem que mudar, irmãos. Poxa, eu fui de uma geração de crentes que os crentes falavam como crente. As moças falavam como crente. Você precisa botar um roupão, mas se vestir como crente. Porque a diferença lá na época dos judeus justamente era a vestimenta. Também. A gente precisa de entender isso, irmãos. Ou a gente aprende, ou a gente vai viver essa vida aí. Aí vai vir o quê? Os problemas da vida, não está preparado. A dificuldade da vida não está preparada. Que pai e mãe vai morrer antes. Que o certo é a gente mais antigo morrer antes dos novos. Apesar que teve um agora de 18 anos que faleceu, um de 33 que faleceu. Não é verdade? Mas é a tendência. E o que você vai deixar de estrutura para os teus filhos? Então, meu irmão, se você tiver que entristecer um pai ou uma mãe nesses dias de tradições, entristeça, mas você vai alegrar o Espírito Santo de Deus na tua vida. E aqui, ó, é por esse motivo que acontecia. Aí na hora de que for ter que praticar alguma coisa da Bíblia, vai passar vergonha. Passa mesmo. E esse capítulo que nós estamos olhando aqui foi sobre homens. Foi para expulsar demônios. Eu estava lendo aqui. Parei, até no 21 você já sabe. Jesus chamou ele de incrédulos. E o quê? E o quê? Perverso. Agora eles andavam com Jesus. É igual a gente prega Jesus, fala de Jesus, diz que anda com Jesus. É incrédulo. Incredulidade. Você não sabe quando a gente pratica uma tradição, porque quando você pratica uma tradição, presta atenção, é abominação ao Senhor. Essa tradição, da maneira dessa Páscoa, é abominação ao Senhor. E as pessoas ficam ingerindo coisa que é abominação ao Senhor. Porque idolatria é tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus. A gente precisa aprender. Ou você vai viver o cristianismo correto, ou vai ficar vivendo esse cristianismo aí.
Mas só que todos nós vamos passar por um momento da prática do Evangelho. Amém? Foi por isso que Jesus, quando ia ascender ao céu, ele reuniu todos os discípulos, 120 pessoas lá, no mesmo lugar reunido, porque o Espírito Santo pudesse vir sobre a vida deles. Porque eles vão passar por cada coisa que somente o Espírito Santo. Tem crente ainda que não tem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo na nossa vida muda a nossa maneira de ser. Pode crer que muda, porque ele é santo. Eu tenho o Espírito Santo. Bom, por que tu tem o Espírito Santo e não vive uma vida de santidade? O nome já fala Espírito Santo. Agora, Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1. Diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, existem pessoas doentes na fé, irmão? Está aqui, ó. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu, não em contenda sobre dúvidas. Então aqui a tolerância para com os fracos na fé. Você tem que receber, etc, né? Aquelas coisas todas, como fala aqui, né? Não contenda sobre dúvidas e tal, mas aqui fala do o que nós devemos fazer com ele. O que é a pessoa, esse tipo de pessoa? São as pessoas frágeis, que não oferecem grande resistência. Porque toda pessoa frágil, ela não oferece grande resistência e qualquer coisa derruba ela. Olha, a palavra frágil é isso. A palavra frágil é aquela que não oferece grande resistência. É verdade? Agora, eu quero passar para... Aqui estava quando a fé é pequena, mas eu quero passar agora quando a fé é grande. E aí, tem um relato de Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, 21 até o 28 diz assim: e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente, olha aqui, irmão, endemoniada. Aí diz aqui o 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, eu vou até o 28. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o 28 diz: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande, toda igreja, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou. Agora vamos lá. Ela era a mulher Ciro Fenícia. Uma mulher Ciro Fenícia, ela era cristã? Não. Mas ela teve uma fé grande. E os cristãos, todos que eu falei aqui quando a fé é pequena, eram todos cristãos, inclusive muitos deles discípulos. E Deus colocou com pequena fé. E eu disse aqui, em uma passada, que existem pessoas que não são evangélicas, que às vezes adquirem um câncer, e elas falam assim, sem ser crente: Ciro Fenícia, eu vou sair dessa e tenho fé que serei curado. E os crentes, quando adquiriram alguma doença, se desesperam. Muitas vezes não dão uma palavra dessa de fé.
E por isso que não acontece a cura. Porque pela fé dela, a Bíblia fala que a filha dela, o demônio saiu dela. Pode falar. A gente pode considerar que ela tinha algum conhecimento a respeito de Cristo, que ela chama ele de filho de Davi. Sim, mas ela tinha algum conhecimento porque ouviu falar. Mas nós também ouvimos falar. Jó também ouvia falar. Quando aconteceu tudo aqui na vida, depois, eu só ouvia falar, mas agora a gente ouve falar através do Evangelho, da palavra, da Bíblia, da pregação, mas na hora da prática que é o negócio. Porque é na prática que Deus vai ver quem é e quem não é. Quem está em cima do muro, quem é crente e quem não é. Amém? Ezequiel fala lá, se o cara é profano ou não é. Não pode misturar santo com profano. Ou ele é santo ou ele é profano. Ele não pode ser santo e profano. Ele tem que escolher. Olha o que diz lá o homem de Deus. Ele escolheu hoje a quem servir. Ele fala, eu, porém, servirei, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É isso. Ela tinha até o conhecimento, mas ela era cirofenícia. A mulher samaritana também, quando Deus curou ela e tudo, ela foi para falar de ela foi para ser uma missionária. A Bíblia não fala sobre ela, mas ela nunca mais foi a mesma pessoa. Quando a pessoa é a mesma e não muda, é porque ela não foi transformada e liberta. Se ainda é a mesma pessoa, não muda, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de agir, a mesma maneira, tudo a mesma coisa, mas não tem conversão. Porque a conversão diz que você é nova criatura. Pode ficar certo disso, mano. Se você é essa pessoa que ainda não sente que não teve essa mudança em algumas áreas da tua vida, desconfie da tua conversão. E venha para Jesus urgente para ele transformar a tua vida e mudar a tua vida. Então, tem outra parte aqui muito interessante também. Que é deixa eu ver aqui a parte 3 da aula, daquele centurião e seu criado. O centurião e seu criado, todo mundo sabe, que está lá em Mateus capítulo 8, eu vou correr um pouco aqui, Mateus capítulo 8, do 5 ao 13, e Lucas 7, do 1 ao 10, só para você anotar. Mateus capítulo 8, do 5 ao 13, e o centurião vem até Jesus, centurião romano, ok? Eles eram cristãos? Ele era cristão? Não. O centurião era romano. Vai ter romano que vai vir para Jesus e vai ter crente que vai para o romano. Quer dizer, crente já está no romano há muito tempo. Porque todas as datas comemorativas romano, crente pratica. Todas. Seja Páscoa, seja Natal, seja todas elas eles comemoram. Isso é falta de conhecimento bíblico da palavra de Deus. Aí o centurião veio, Jesus estava vindo, tinha acabado provavelmente de realizar alguns milagres, eles sabiam quem era Jesus, logicamente, e foi até Jesus, o meu criado dá para ir até lá, em outras palavras, Jesus, você já conhece o texto, eu vou dar apenas uma palavra. E a Bíblia fala que Jesus deu uma palavra, e quando o centurião, chegou e tal, o criado dele estava curado. Mas em Lucas 1 ao 10, tem uma parte que Jesus fala assim, nunca vi fé como esta. Foi esta maneira que Jesus falou para o centurião romano. Olha aqui, irmãos, ele andava com os discípulos. Mas Judas também viu milagre. Judas, ele andou com Jesus e viu um montão de milagre também. A questão não é andar com Jesus e realizar milagre. A questão é na hora que o cerco apertar. Entendeu o negócio? É aí que vai ser separado o joio do trigo. O joio do trigo vai ser separado justamente por esse motivo. Esse aqui não, esse aqui foi fiel. Esse creu, esse teve fé. Esse passou problema de necessidade, mas ficou de pé. Esse não se prostrou diante das idolatrias, das tradições
que existe nessa terra. Ele foi firme com a minha palavra. Então isso eu vou separar. Entendeu o negócio? Sabe o que você tem que fazer isso com a tua família, ser firme com a palavra? Para naquele grande dia não um pular direito, um pular esquerdo. E aí, como é que vai fazer? Tu quer um pular direito, um pular esquerdo, ou tu não pular direito? Aí tu tem que ser firme com a palavra. Está errado, fala que está errado. Não vai machucar papai nem mamãe não. Eu não vou morrer por causa disso não. Vou morrer por causa de idade, porque tem que morrer, porque a gente vai morrer. Mas não é por causa disso não, tá? Olha só, nunca vi fé como esta para um centurião romano. Então, aquilo que eu falei, a pessoa chega, muitas eu vejo aí, já teve 5, 6, 7 câncer curado. E os crentes deixam de vir para a igreja porque está doente. Não, meu pai e minha mãe estão doentes, eu não vou para a igreja hoje. Não, porque não sei o que, está internado, eu não vou para a igreja hoje. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é postura. Isso é postura. Que Deus poderia realizar um milagre. Se eu tivesse uma postura, não. Eu estou passando por isso, mas eu vou adorar a Deus, porque eu sei que no momento da adoração, pela minha postura, pela minha atitude, o Senhor pode curar. Meu. Essa é a verdade que ninguém gosta de ouvir, porque verdade ninguém gosta de ouvir, mas Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você imagina eu chamando o candidato lá para se batizar, eu falo assim: você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Ele fala: mano, eu creio, mano, eu creio. Vai ficar chato para mim, não vai? Aí imagina eu chamar um candidato para batizar que ninguém faz escola bíblica dominical, que não quer nada com a igreja, que não sabe o que é arrependimento, que não sabe o que é nada. Eu não vou fazer isso, eu não vou batizar. Eu não vou batizar. Porque o primeiro princípio para uma pessoa se batizar é ter amor à casa de Deus. Entendeu o negócio? Ó, não vai lá falar isso não, mano, aceito, mano. Fala não, hein? Lá na hora não, hein? Vamos mudar assim. Porque isso aí é a palavra de quando a gente está envolvido, né? Cotidiano. A linguagem que não é nossa. Até a nossa linguagem diferente pode mudar pessoas. Porque ela fala: meu Deus, esse rapaz mudou. Foi assim na minha vida, do meu irmão Simão, da nossa geração dela. A gente mudou. E as pessoas vinham para Jesus. Porque, opa, aqueles gêmeos ali, aqueles diabão que eram, aqueles garotos, duvida que eles vão ficar no Evangelho. Isso aí, em um mês estão fora do Evangelho. Faz 42 anos. Contramão, irmãos. Contramão. Se não for na contramão, namorei ela nova, mas a gente lia a Bíblia, a gente buscava a Deus, a gente ia para a igreja, a gente lia a Bíblia, a gente adorava a Deus, e era dessa maneira. E quando eu tinha que falar alguma coisa para ela, eu falava, quando eu tinha que falar para mim, ela falava, e é dessa maneira. E ninguém deixou de amar um outro por causa disso, não. Tem que falar a verdade, irmãos. Cristo vale mais do que qualquer pessoa. A Bíblia fala, primeiro mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. É sobre todas as coisas. Trabalho, seja o que for. Mulher, esposa, filho. Deus é acima de todas as coisas. Não adianta falar assim, é família e não sei o que, Deus acima de todos. E se não seguir Ele, também não adianta. Agora, a fé tem resultado. Fala para o teu irmão assim, já estou finalizando essa parte de hoje. A fé, diga assim, a fé, ela tem resultado. Resultado. Né? Nós falamos no início da aula que tem 3 tipos de fé. Eu quero que os irmãos lembrem quais são. A primeira fé é fé natural. Ó, eu tenho fé que essa lâmpada vai acender, mas eu apertei o interruptor. Ela vai acender. Só se ela estiver queimada. Um problema elétrico, né? Eletricidade pode não acender, mas é fé natural.
E tem a fé espiritual, que é a fé que eu falei que nós vamos se prender. Mas tem a fé sobrenatural, né? Então, o resultado da fé na vida do cristão, ela é um fato de fé espiritual. Só a fé espiritual é que traz resultados, amém, igreja? Resultados na vida cristã. Tá? Primeiro ponto aqui que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: a fé espiritual não é um sentimento, ok? Essa coisa de sentimento, fé espiritual não é sentimento, mas é um estado, conforme Hebreus capítulo 11, de convicção. Hebreus 11, uma que nós falamos, certeza, convicção. Certeza, convicção, né? Quer falar esperança. A certeza das coisas que você espera, esperança. Esperança. Então, a fé cristã, espiritual, ela não é um sentimento, mas é um estado de convicção no coração do cristão. E logicamente, se é um estado de convicção no coração do cristão, o que ela vai fazer? Ela vai produzir resultados espirituais. Amém? Ela vai produzir resultados espirituais. Por exemplo, quando eu pego aqui Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, do 1 ao 5, diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, uma judia que era, todo mundo que era crente, mas o pai dele era o quê? Era grego, do qual dava um bom quê? Ele dava um bom testemunho, e os irmãos que estavam em Listra e em Icônio, Paulo quis que este fosse com eles, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pela cidade, até o versículo 5, lhes entregavam para ser o quê? Observaram os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos, anciãos em Jerusalém. O 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas, o que, irmãos? E cada dia cresciam até em números. Então, até para crescer e também em números e em graça, a igreja tem que ter fé. Mas crescer em número, mas em graça da palavra de Deus. Amém? Então, a fé aqui em Romanos, Atos 16, é uma fé que fortalece. Amém? A fé, ela te fortalece. A fé é o nosso fortalecimento. Quando você pega aqui Romanos capítulo 4, só para confirmar, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, deixa eu pegar a canetinha aqui, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Né? 4, vamos até o 21. E não enfraqueceu o que, irmãos? E não enfraqueceu na fé. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E o versículo 20, e não duvidou, diga aí para o teu irmão, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então a fé, ela nos fortalece, irmãos. Olha aqui, irmãos. Ele creu contra uma pessoa que está vegetando em uma cama
de uma enfermidade mortal, você pode usar uma fé. Isso não é contra uma esperança que essa pessoa pode viver? Ou não é? Mas o que a gente fala? Não, ela já vai morrer. Não, na situação que está, não tem mais jeito não. A gente até ora, mas a mente não ora como deveria orar. A mente ora com incredulidade. Ó, você ora, mas a mente ora com incredulidade. Por isso que muitas coisas não acontecem mais. Porque na verdade você fica vendo um quadro, a situação. E um homem de quase 100 anos, Sara, o vento já tinha secado, mas ele não atentou para isso, nem para a idade, para nada, mas ele creu quanto à esperança, irmão, porque a fé fortalece. Sabe por que ele era assim? Porque ele tinha fé. Abraão, aqui a gente está falando de quem aqui? Toda igreja, irmãos. Irmãos, se eu ficar aqui dando aula e os outros batendo papo e conversando, aí eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu venho para cá com a alegria de ensinar. E você tem que vir para cá para querer aprender. Ok? E por que ele usou dessa expressão sem olhar para o corpo dele, amortecido, e a idade, e o vento que já estava seco da sua esposa? Por quê? Porque ele criou contra a esperança. Mas por quê? Porque ele era o pai da fé. Ele tinha uma fé fortalecida. Uma fé fortalecida independe das circunstâncias contrárias da vida. Ou você não crê que aqueles homens fizeram mortos ressuscitar? Jesus fez, mas discípulo também fez. A lepra era pior do que o câncer. Inclusive eles eram separados em um lugar que o câncer a pessoa ainda pode ver família, abraçar, beijar, estar junto, mas a lepra não. E eles curaram leprosos. Aí o crente quer ficar só adorando, pulando, rolando na igreja, cantando, tocando, porque não sabe que em alguns momentos da nossa vida nós somos pegos de surpresa. E aí o que tu vai fazer? Não, o que tu vai fazer? Você vai lembrar desse ensinamento, das pregações? Vai lembrar que teve um cara que essa quinta-feira veio aqui para um seminário para dar aula e chega aqui quase não tem ninguém? Mas que na hora das nossas coisas a gente faz ela certinho na nossa vida. Certinho, horário certinho a gente faz. Mas quando as coisas de Deus, dá uma preguiça. Não vou. Alguns até mentem. E a mentira é do diabo. Não, porque eu estou trabalhando. Não, porque eu estou não sei o quê. Não, porque eu não sei o quê. A hora que Deus chegar ao trabalho, ele vai vir para a igreja para orar. Esse é o ano de colher o que a gente plantou. Mas é em todas as áreas, tá? Ali não é vida financeira não, tá? Não é que eu vou arrumar o meu emprego, que eu aumento lá, não tá? Porque eu sou dizimista fiel. Você é fiel, porque tu tem que ser fiel mesmo. Quem é fiel, a tua fidelidade não muda a circunstância da tua vida. Senão tem gente que nem morria doente. Ou não é? Onde que Deus vai olhar para a fidelidade? Agora, em alguns momentos, se ele tiver alguma coisa para usar através de você nessa terra, acho que ele fez com quem? Hein, pai? Hein, filho? Até quando está conversando contigo, foi Ezequias. O Senhor mandou lá, mandou o profeta lá, mandou Isaías, não foi? Arruma a tua casa que você vai o quê? Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Não viverás. Tem crente que tem que pôr em ordem a tua casa. O que é pôr em ordem a tua casa? Bota teus filhos lá e fala a verdade para eles, que a casa está em desordem. Porque às vezes tem um filho, e o filho faz o que quer, espiritualmente falando, os pais são crentes, e não estão nem aí. A casa está desarrumada. Tem que falar, meu irmão.
põe a dó. Mas aí o que aconteceu? Imediatamente ele foi, diz a palavra do Senhor, que ele olhou para a parede, né? Mas não é a parede que é milagrosa não, talvez tenha outra com a oportunidade que ele fez ali, uma separação, mas aí ele clamou e falou dele mesmo, Senhor, né, filho? Senhor, em outras palavras, não, porque eu não agi assim, eu agi, em outras palavras, tá, irmãos? E a Bíblia fala que Deus ouviu a oração dele e mudou, mas mudou a sentença de morte dele, deu mais 15 anos de vida. Então tem momento que eu, por exemplo, que graças a Deus procuro, aspas, não ser 100% que ninguém é, mas fazer aquilo que dentro dos princípios da Bíblia eu procuro fazer, até como pastor, chego mais cedo que todo mundo, saio mais tarde, etc, tudo, faço os meus compromissos que eu tenho que fazer como pastor da igreja, eu posso requerer de Deus na hora que houver uma necessidade para a minha vida. Sabia que eu posso? Agora eu não sei se você pode. De repente eu já era para ter morrido há muito tempo. Mas aí Deus mudou a sentença. Entendeu o negócio? Quem está entendendo aí? O que eu acho interessante, tá? Até conversei contigo essa semana sobre isso, é que a Bíblia vai falar, ela vai nos dar esse leque aberto aí, ao meu ver, né? Que Ezequias já estava no leito de enfermidade. Isso. Né? E a Bíblia vai mostrar que Deus envia Isaías para tu ver um profetaço de Deus, um homem de Deus. Né? E Isaías, eu estava até conversando contigo isso. O Senhor fala para Isaías literalmente, ó, vai lá e fala para ele exatamente isso. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso já era uma palavra profética. Sentença. Só um minutinho. Isaías, um homem de Deus, sabia exatamente que tinha ouvido a parte de Deus, foi lá e falou para ele, ó, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, acerta o que tiver que acertar, faz o teu testamento, beleza, porque morrerás e não viverás. Ou seja, o que Isaías falou para ele já estava decretado, acabou, ponto final. Mas a Bíblia nos mostra isso, assim, eu acho incrível, que ele não aceita aquele decreto, mesmo este tendo vindo da parte do Senhor. A Bíblia diz que ele vira o rosto, por isso que eu afirmo, ao meu ver, volto a dizer que é o meu ponto de vista, que ele já estava no leito de enfermidade, imagina numa cama perto da parede. Não se levantou. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede, talvez ele não tivesse nem força para se levantar, não sei que tipo de enfermidade. Ele virou para a parede e ele disse, Senhor, eu sempre te fui fiel. Pronto. Meu filho, aí eu quando alguém, isso aí, deixa eu ficar arrepiado, isso é incrível, porque ele provou para Deus da fidelidade dele. E quando aí, imagina, Isaías foi lá, deu o recado, estava saindo lá de onde ele estava, até lá no portão de saída, que esse espaço chama-se teatro. A Bíblia diz que antes que Isaías saísse no portão, ainda no átrio, no meio do portão, do espaço lá, o Senhor volta a falar com Isaías e falou, volta lá. Imagina, Isaías podia falar, Senhor, eu vou ficar mal, né? Vou me chamar de falso profeta, como é que pode? Eu falo um negócio, agora eu vou lá e digo que é mentira, que não é bem assim, eu não vou fazer isso não. Não, Senhor, manda outro, não me bota no fogo não, cumpre a tua palavra, mata ele, porque o Senhor falou. Ele podia dizer isso, né? Se ele fosse um homem que zelasse só da sua vida, Isaías olhasse para o seu umbigo, ele podia ficar com vergonha e falar, Senhor, agora dá o teu jeito aí, mata esse homem aí, que eu vou ficar mal. Não, a Bíblia, imagina quando alguém é sensível ao Espírito Santo, ele sabe que aquilo ali não tem nada a ver com ele, tem tudo a ver com Deus. E se Deus mudou o decreto, amém, glória a Deus por isso. Não tem essa de, o que vão pensar de mim? Isso é coisa do diabo, isso é agora, só para exercer uma... Aí, antes que ele saísse, o Senhor falou, volta lá e diz para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos. Isso é sobrenatural. É o Deus que muda decreto. Quando ele fala, Senhor, sempre fiel a ti, ele não está só falando de dízimo. Ele fala em toda a tua casa. Ele está falando em toda a tua casa. Ele está falando do seu compromisso como homem de Deus. Tudo que era para eu fazer. Seu comprometimento, seu chamado, seu ministério. Né? Por isso que a Bíblia fala, Malaquias, quando você é fiel a Deus também no seu compromisso, ele fala, fazer prova de mim. E a gente pode ser, eu sou fiel, Senhor. Aí já é financeiramente falando.
Mas aí, quando ele fala, eu sou fiel, é em tudo aquilo Em toda a tua em casa. toda a tua casa, em tudo aquilo que ele foi chamado para fazer. Aí, olha, um montão de diácono, um montão de diaconisa que não vem para a igreja, que não quer compromisso com o teu chamado, irmão. E que eu ainda permito ser diácono, porque isso aí a gente não tira. Mas que não quer compromisso com as coisas de Deus. Mas ele não, ele falou, eu fui fiel, então ele usou a fidelidade dele. E Deus mudou. Então, irmãos, vai preparando o louvor Rompendo em Fé, que a gente todo domingo, ao acabar, até acabar essa aula, é Rompendo em Fé. A gente precisa de mudar. Mudar, irmãos. Machuca teu parente com a verdade, mas não alegra ele com a mentira. Machuca ele com a verdade, mas não alegra ele com a mentira, não. Ok? Machuca ele com a verdade, mas não alegra ele com a mentira, não. Porque um dia o sangue dele vai ser requerido de nós. Ezequiel fala, o sangue será requerido. Tu não sabe o dia e a hora que essa pessoa vai partir. Às vezes a gente ora tanto para a pessoa ser curada fisicamente, as pessoas esquecem que a pessoa está indo para o inferno, se morrer. Então, já que já não tem fé para ser curado, por que não prega? Receba Jesus, porque senão já era a tua vida. É isso que ele tem que falar, irmãos. E aí as pessoas não estão fazendo mais isso, não se faz mais isso. Então, que esta aula sirva de alguma coisa para a tua vida, e dentro da aula a gente falou com outra coisa, porque o Espírito Santo conduziu para que a gente pudesse falar. Tá bom, cara? Até porque agora está no YouTube. Quem quiser ouvir e quem não esteve na igreja, pode até falar. Quem chegar lá, o pastor falou isso. Pode falar, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos adorar a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou ver sobrenatural, vou lutar e vencer, vou andar e correr. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Toda vez que minha fé é provada, no momento a nossa fé vai ser provada, tu me dás a chance de Deus está te dando para você crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu
viver, rompendo a fé. A cada dia vou viver, rompendo a fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Aleluia. Convido você a semear na casa do Senhor. Pega o envelope, distribui o envelope aí e venha ofertar na casa do Senhor. Nós estaremos orando pela tua vida. Você está do outro lado. E Deus te abençoe. Lembrando que às 19 horas, se assim for a vontade de Deus, nós estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor. Amém, queridos? Jesus, ele não só morreu, mas ele ressuscitou. E não só ressuscitou, mas ele vive. Amém, querido? Mas ele vive. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. É o Cordeiro de Deus, que foi enviado de Deus para mudar, para transformar a nossa vida. Amém? Nada substitui o Cordeiro de Deus. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelo ensinamento da tua palavra. Talvez não encontre pouso em todos que aqui estão, mas que possa encontrar pouso naqueles corações que entenderam a tua palavra, que entende que o justo viverá da sua fé, e que diante de tudo ainda que vai acontecer nesta terra, nós só através da fé, porque a fé é vencedora, a fé nos fortalece, a fé nos sustenta. Através dela, nós venceremos todas as adversidades na jornada e na caminhada da nossa vida. Nós agradecemos pelas ofertas, pela semente lançada. Abençoa todos aqueles que dizimam e ofertam na tua casa. Abra as janelas dos céus para os teus filhos. Leva-nos cuidado por ti, livrando do homem maligno, do homem sanguinário, do malfeitor, do acidente e das balas perdidas. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que vai viver em fé, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplaude o Senhor Jesus. A Ele honra, a Ele glória, e a Ele todo. Deus abençoe, graça e paz.